Olá, pupilos e pupilas, tudo bem por aí? Estamos aqui falando do nosso livro. Nós estamos nos 2 últimos capítulos. Pessoas, tem especialista em pessoas, né? De Tiago Brunet. Soluções inteligentes para lidar com todo tipo de gente, segundo os princípios bíblicos. E hoje nós iremos falar sobre a trilha da vida. A trilha da vida nada mais é que o nosso propósito de vida, né? Vamos falar em vários aspectos, inclusive como descobrir esse propósito, como lidar com esse propósito, descobrir sobre aquilo tudo que nos falta, em relação a vazios que nós temos dentro da nossa vida, que a gente não consegue identificar os motivos. Falar também sobre em que momento nós estamos vivendo, em que momento as pessoas que estão convivendo conosco estão vivendo, para que a gente consiga ter uma boa convivência e compreender que somos diferentes, que as pessoas elas vivem timings diferentes. E vamos falar também sobre a questão das origens das pessoas, qual a importância que isso tem, que é algo que é modelado nessas pessoas desde a infância e tem uma resposta na fase adulta, positiva ou negativa. E vamos começar, né? Para não ficar muito longo esse vídeo. Aqui Tiago Brunet, ele coloca como capítulo 6, a trilha da vida. A felicidade não está no fim, mas no caminho. Então ele fala de propósito, obviamente. Viver é como percorrer uma trilha. A vida é como uma estrada, mas nem sempre com placa de sinalização. Você começou a percorrê-la quando ninguém mais podia sequer notá-lo, no momento da sua concepção, desde que você entrou no momento da sua jornada. Na sequência, ele menciona aqui alguns pontos que eu marquei como importantes. Ele diz o seguinte: lembro-me da minha primeira vez que caminhei pela Via Dolorosa, em Jerusalém. Os arqueólogos franciscanos estimam que o trajeto que Jesus fez foi cerca de 600 metros apenas. O caminho completo que ele percorreu, né, durante o momento em que ele saiu do Portão do Leão, na Cidade Velha, e termina no Santo Sepulcro. Onde aconteceu, né, antes de acontecer a ressurreição. Essa via ela contém 14 paradas de estação, como chamam os historiadores. Cada uma conta com uma parte do que o mestre viveu nessa última etapa antes de ser crucificado. Dizem os guias judeus que foi no terceiro e na sétima estação, na terceira e sétima estação, que Jesus caiu ao não aguentar o peso da cruz, e teve que ser ajuntado por Simão e Cirineu. E aí ele coloca aqui: até Jesus, considerado um filho de Deus, por nós, cristãos, precisou de um ombro humano para se apoiar. Imagina a gente, meros mortais. Na sequência, o Tiago ele faz algumas perguntas importantes para o desenvolvimento desse nossa gravação, né? Da nossa conversa, do nosso bate-papo. Ele fala aqui: faça a você mesmo essas perguntas. Ainda estou no início de tudo que tenho que viver? Estou na metade do caminho? Dá tempo de recalcular a rota se for necessário? Tenho forças e ajuda suficiente para completar essa carreira? Eu sei qual é o fim dessa estrada? Aqui ele se refere a perguntas quando geralmente a gente descobre o nosso propósito, quando a gente se depara com aquele objetivo de Deus nas nossas vidas, né? O objetivo divino. E aí ele diz o seguinte: durante toda a trajetória profissional dele, ele recebeu vários tipos de pessoas, com vários tipos de problemas, com poderes aquisitivos diferentes, e muitos deles chegavam para ele e dizia, na grande maioria, né, ele elencou algumas pontuações mais constantes, e aí ele diz o seguinte, que as pessoas chegavam e diziam: nunca consigo avançar como deveria. A maioria me escreve dizendo que sente pressa, como se estivesse carregando um peso enorme. Alguns nem sabem identificar o peso que carrega. Outros relacionam aos mais diversos problemas humanos e a outras pessoas, os seus problemas. E há aqueles que conseguem relacionar o fato de estarem estagnados a alguma dificuldade específica, porque foram demitidos do emprego, porque não estão no emprego certo ainda, porque tiveram problemas com a sua infância e isso os travou, porque são mulheres que foram deixadas pelos maridos,
E dentre outras situações. E algumas pessoas, inclusive, diz também que está apenas sobrevivendo. Meu Deus. Estão apenas sobrevivendo, que realmente não sabem por que ainda estão vivos. Tem algumas pessoas que não sabem o que estão fazendo porque sentem um vazio que nunca acaba, por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha tudo. E por aí ele vai explanando, né, as diversas queixas. Ele diz aqui que logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus já ressuscitado, né, o apóstolo Paulo, ele começou a fazer parte dos seguidores de Jesus. Ou seja, antes ele perseguia os cristãos. E depois ele se tornou o mais proeminente pregador de Jesus, do Evangelho de Jesus, de todos os tempos. Então, a trilha da vida nos oferece experiências que alinham o nosso propósito com o nosso destino. E ele diz o seguinte, que nós vivemos em várias fases. A fase 1... Desculpa, gente. Percebendo se aqui está descarregado? Ah, sério. Na fase 1, ele fala que é quando a gente reconhece... Tá bom. Na fase 1, ele fala que é quando a gente modela e aprende. É a fase da infância, né? Então, nessa fase, nós temos que ter muito cuidado. Não como crianças, óbvio. Não sabemos de nada como crianças. Mas os pais, os adultos que convivem com essas crianças, que servem de modelo em suas atitudes para essas crianças. Ele menciona aqui que é nessa fase que, independente de qual seja a etnia, independente de qual seja a classe social, independente de qual seja o tipo de pessoa, é a fase que é construído o adulto de amanhã. Então ele fala muito aqui, ele cita um exemplo aqui da questão da modelagem, né? Que a modelagem, ela pode ser uma bênção e ela pode ser uma maldição. Que às vezes nós estamos conversando, por exemplo, perto de uma criança e a gente está falando de alguém. Você está ensinando para aquela criança que ela pode fazer a mesma coisa. Ela pode se sentar e falar mal de alguém. E isso é um aprendizado mal, que não beneficia, é um aprendizado ruim para aquela criança. E às vezes passa despercebido, inocentemente, porque já é uma coisa que você faz com tanta prática. E aí ele menciona a questão do exemplo da criança, né? Ele bota assim: quando era pequeno, você teve como modelo, porém, ele era uma pessoa espertinha. Isso ele se refere a um tio. Aquilo que acabou tornando um modelo negativo para a criança. Talvez a sua modelagem tenha sido feita a partir do seu pai, um homem violento que batia na sua mãe, ou ainda uma modelagem foi feita de uma prima, sempre alegre, divertida, mas que gostava muito de falar de quem estava por perto. Assim temos modelos bons, modelos ruins, aprendizados bons, aprendizados positivos e aprendizados ruins e negativos. Então é muito importante saber o que você vai modelar na vida das outras pessoas, né? Porque você vai influenciar no comportamento delas na fase adulta. Então a gente tem que ter muita atenção naquilo que a gente faz na frente dos nossos filhos, sobrinhos, aquilo que a gente defende como um hábito normal. Porque se você cria esse hábito de falar na frente dos seus filhos sobre outras pessoas, automaticamente ele vai achar que isso é o certo, que isso é o normal, que isso é o aceitável. Se você, se o seu filho presencia discussões suas, sérias, com seu cônjuge, com qualquer pessoa, se ele te vê tratando uma pessoa, um funcionário, alguém do seu próprio prédio, com ignorância, com atitude ríspida, brutalidade, impaciência, ele vai achar que isso é normal. E nós temos vários exemplos de vídeos, né? Hoje em dia na internet, no TikTok, em qualquer canto, no YouTube, que mostram casos de repetições, casos de padrão, né? De repetições. E isso influencia diretamente na sua fase adulta. E por isso que nós temos hoje tantos adultos infantilizados, adultos sem autorresponsabilidade, adultos com problemas sérios de condutas e pessoas que hoje em dia não conseguem se relacionar por traumas, por crenças, por problemas que não sabem resolver,
não souberam resolver, porque não tiveram referências, não entendem que tudo pode ser conversado, que tudo pode ser melhorado, que tudo pode ser tratado. E muitas das vezes o problema não está no outro, o problema está na gente. E a gente tem que querer mudar, a gente tem que querer buscar essa mudança na fase adulta, para que a gente consiga ser feliz, porque senão a gente vai se tornando vazio, infeliz, sobrecarregado, pesado, enfim, é por aí que vai. Ele diz o seguinte, que certa vez eu atendi um rapaz com 8 anos de idade. Ele já era levado para o prostíbulo pelo pai, e como se não bastasse aquele mal, o pai ainda o obrigava a se prostituir desde a infância. Ainda que não dê para entender tal atitude, isso o tornou um modelo para o rapaz. Na fase adulta, ele começou a ter muitos problemas, inclusive com tratamentos e dispensando mulheres, pois o modelo que ele aprendeu inconscientemente foi muito ruim. Ele fazia não por escolha, era de maneira inconsciente. O aprendizado dele foi: mulher serve para ser usada. Então muita gente está errando com você. Não porque essa pessoa ela é má, mas sim por conta do padrão de aprendizado, da modelagem que recebeu na sua infância. E isso, na adolescência, se transforma em algo maior e que perdura até a fase adulta. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita sensibilidade, perceber, principalmente em nossas crianças, as mudanças de comportamentos delas dentro de casa, nas suas atitudes, porque às vezes elas podem estar passando por algum processo que ferem elas mentalmente, mas que os pais, por uma questão de muita atribuição, ou por não estar muito tempo constante, muito diretamente ligado à parte da atenção, da criação, acaba tendo isso de maneira despercebida, ou apenas ignora, afirma que é da fase, que não faz diferença, ou que o menino é que é mentiroso, ou que é normal. Enfim, a gente tem que ter muita sensibilidade nessa primeira fase, porque senão a gente forma adultos problemáticos. Tem gente que, ele cita um exemplo aqui, tem gente que passou uma infância sem problemas financeiros, comia o que queria, tinha acesso a férias, outros tiveram que sair para trabalhar desde os 8 anos a fim de poder comer ainda e ajudar a alimentação do restante da família. Então é claro que o aprendizado e a modelagem de quem começou a trabalhar aos 8 anos de idade é diferente do aprendizado e modelagem de quem sempre teve tudo. Então aqui ele menciona a questão dos excessos, né? Geralmente, hoje em dia nós temos 2 problemas em relação à questão do excesso e da escassez de algumas coisas para as crianças. Ele diz o seguinte, que tem crianças que tem tudo, não sabe o preço de nada, o valor de nada, não sabe nem o que é sequer passar fome ou saber o que é uma dificuldade, porque elas têm tudo a todo tempo. E, geralmente isso é oriundo de pais que tiveram, de alguma forma, teve pouco na sua infância, e que quando chega na fase adulto e que prospera financeiramente e que a primeira coisa que eles fazem é não querer ter que reproduzir nas suas vidas e nos seus filhos todo o sofrimento que eles tiveram que passar. Então eles acabam pecando por excesso. Isso são situações. Outras situações que também eles se sacrificam. Os pais acabam se sacrificando para tentar atender todas as demandas desse filho e abrem mão de muitas coisas que é importante para eles, que é importante para o crescimento deles, para que eles consigam dar uma boa criação e não se sentirem insuficientes, incapazes a ponto de achar que tudo que eles fazem nunca é o suficiente para aqueles filhos, quando na verdade não é assim que funciona. Segundo os estudos, os livros, não funciona dessa forma. Tudo em excesso é ruim, né? É péssimo e muitas das vezes não é valorizado. Então, criar não é fácil. Criar não é fácil, ainda mais quando a gente, como criador, como tutores, nós não somos os perfeitos, nós temos um monte de problemas que precisam ser resolvidos. Então eu poderia dizer até que a gente precisa, antes de ter filhos, se preparar, se possível for, né? Se você tiver um planejamento, você se preparar para ser um bom pai. E para você saber como dar limites e como dar ensinamentos coerentes e corretos para os seus filhos. Então ele diz muito bem isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou começar agora. Eu vivi isso, porque eu tive uma infância muito tranquila.
Tranquila no sentido, gente, de saber que eu só tinha que estudar, que eu só tinha que me dedicar. Eu tinha escola particular à tarde, eu tinha colégio pela manhã, eu estudei em bons colégios cristãos, eu tinha catecismo todo final de semana, eu tinha rotinas, eu tinha o que comer, eu tinha o que comer bem, muito bem, eu tinha rotina, educação, eu tive tudo isso. Eu não tinha preocupações que não deveriam ser minhas, como me preocupar se naquele dia ter o que comer, como me preocupar, como é que ia pagar a conta de luz, porque tinha adultos para isso. E essa foi parte da minha educação. Quando eu me casei, quando eu me juntei com o meu ex-marido, eu me juntei com uma pessoa que tinha uma realidade diferente na sua infância, onde ele teve, com 8 anos, ele teve que ajudar a mãe dele trabalhava como zeladora de escola, então ela lavava as escolas, a escola pública, e ele muitas das vezes ia ajudar ela a lavar as carteiras, que era muito pesado. Como ele também fazia comida para os irmãos mais novos, o mais velho, mais novo, ele fazia comida, né? Ele tinha habilidade de cozinhar, e aí ele acabava fazendo essa comida para eles. E assim, foi a infância dele. Apesar dele comer metade do que ele fazia, que ele dizia, mas ele acabava fazendo, né? Bem feito. E fora isso, nem sempre eles tinham que escolher, né? Escolher comer tal coisa, escolher poder comprar tal coisa, até porque era só ela que sustentava a casa. Ela que era a provedora da casa. E ela vendia tapaué, fazia limpeza de escola. Sempre foi muito provedora mesmo, muito dedicada para criar esses filhos. E criou como pôde, né, dentro das condições que podia. E, graças a isso, criou um homem como ele, que nunca teve medo de trabalho algum, sempre fez de tudo na vida e sempre teve a ambição de querer crescer e poder ter condições de mudar o destino dele. E assim ele fez. Então, nós vínhamos de realidades completamente diferentes. Eu também não podia escolher aquilo que eu queria comer, né? Eu não tinha excessos, eu não tinha danonismo, porque nós éramos 11 pessoas em uma casa. Como eu já disse no livro, meu avô, ele teve 6 filhos, ele adotou 2 sobrinhos e criava 2 filhos do meu pai biológico, que era eu e meu irmão. Fora ele, a minha avó, e fora os empregados da casa. Então era uma despesa altíssima. Eu não sei te dizer como é que meu avô e minha avó davam conta. Minha avó, ela era auxiliar de enfermagem, trabalhava em vários empregos, mas mesmo assim, meu avô era bancário na época, e eles davam conta de sustentar esse monte de gente, de sustentar, de manter aquela casa enorme. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Então isso também me ensinou muito sobre dividir, sobre viver no meio de muitas pessoas, de como me comportar, de como lidar com diferentes tipos de personalidades desde a minha infância. E é isso. E aqui ele vai lá e continua, né? Que as pessoas tomam decisão na estrada da vida de acordo com a modelagem e aprendizado que tiveram. Se paro ou continuo, eu caso com fulano, com ciclano, eu gasto ou economizo, eu aproveito esse momento ou deixo para passar, né? A resposta que cada uma dessas pessoas e as demais perguntas da vida é escolhida por meio da influência que você recebeu do aprendizado da sua modelagem. Você começou a viver a vida, é a fase da adolescência e da juventude que você decide o que vai fazer daí para frente. Ou seja, está dizendo que na fase da adolescência a gente se despede dos pais e a gente passa a tomar as nossas próprias decisões, como qual curso vai fazer, qual faculdade vai fazer, o que ele quer da vida, se ele vai estudar, se ele não vai estudar, se ele vai repetir os passos dos pais, se ele vai fazer uma trajetória diferente. Então ele apresenta essa segunda fase da vida, que são as tentativas e frustrações. E nessa fase, que suas frustrações podem levá-lo a tomar decisões que gerarão um encontro com o seu propósito. E aí já estamos quase entrando no assunto, né? Então, na fase 2, a tentativa e a frustração, você tenta se casar, tenta abrir um negócio, tenta fazer uma faculdade, passa por muitas frustrações, até chegar um momento na vida que às vezes você já tem 30, 40, 50 anos de idade
e você fala, não aguento mais sofrer, não aguento mais tentar e só me frustrar. E esse ciclo de tentativas e de frustrações leva você a investir um tempo maior. Te leva, no final das contas, a investir um tempo maior com Deus, um tempo maior de estudo, um tempo maior para que você consiga descobrir o seu propósito de vida. E quando você descobre o seu propósito, é que começa a verdadeira vida. Gente, para finalizar a leitura de livro e a gente engatar no nosso bate-papo, ele conta aqui sobre Toy Stories. Toy Stories 4, da Disney. Eita, que hoje eu tô pensando mais que falou. Toy Stories da Disney 4. Ele diz o seguinte, que um novo personagem vem fazer companhia para Woody. E a sua turma, ele se chama o Garfinho. Quem construiu ele foi o Boninho. E construiu o Garfinho dentro da creche usando material reciclado. Quando chegou para ficar com os demais brinquedos, o Garfinho tinha plena convicção que não passava de um item descartável. E como tal, pertencente ao lixo. O xerife Woody passa parte da trama aconselhando o Garfinho a aceitar sua condição de brinquedo, cujo destino é viver aventuras com sua dona e o restante da sua turma. Com tudo isso, nada adiantava. Bastava o Garfinho ver uma lixeira para começar a gritar a plenos pulmões: lixo, lixo, lixo! E se jogar no meio da imundícia. E lá ia, então, o nosso herói, que não desistia do seu amigo, o xerife Woody, resgatava. Certo dia, porém, o Garfinho é feito refém por um brinquedo mau e passa a entender cada palavra do gesto do Woody. Quando ele compreendeu, finalmente, o seu propósito e passou a lutar por ele, e o Garfinho finalmente se transformou. Pessoas são assim, enquanto elas não descobrem e não aceitam o seu propósito, elas ficam lutando, tentativas e fracassando. Todavia, não desistem delas mesmas, assim, e cada dia, cada palavra passa a fazer sentido e ela cumprirá o seu propósito. Quando elas não desistem de si mesmas, é o que ele quis dizer. Então, essa é a fase, a descoberta do propósito. E agora a gente vai começar. Eu costumo dizer que o meu propósito, eu hoje consigo, depois de 41 anos, consigo reconhecer que o meu propósito ele não começou quando eu me separei. Não, eu passei a viver meu propósito quando eu me separei. Meu propósito ele começou quando eu fui concebida dentro da barriga da minha mãe. Ali começou o meu propósito, a minha luta, minha saga. E isso está escrito na minha biografia, né? Então, até o meu nome tinha a ver com o meu propósito. Meu nome é Daniele Vanessa Lopes Cantanhete. Daniele vem de Daniel. Segundo a masculino de Daniel, segundo a Bíblia, ele foi um escolhido de Deus. Né? Ele tinha visão profética. Ele tinha visões, ele tinha sabedoria, ele tinha força. E ele era um homem de fé. E Vanessa, ela deriva de um nome hebraico, de Esté. E Esté foi uma rainha, onde ela era muito inteligente e ela teve a oportunidade de casar com o rei e salvar todo o seu povo, através de simplesmente servir ao Senhor com obediência, com dependência e assim conseguir viver o propósito que ela realmente nasceu para viver, que foi reinar e salvar o seu povo. E aí, o nome Vanessa também significa borboleta. Borboleta significa transformação, metamorfose, mudança. Então, hoje nós temos um instituto que ele ajuda mulheres, que é o Pupa é Fase, e que o nome é Pupa. Pupa é a fase entre a lagarta e a borboleta, como vocês já sabem, e que é uma fase de solidão, dolorosa, mas de transformação, de mudança, para que elas consigam viver em plenitude todas as fases da sua vida, a partir de uma aceitação, a partir da sua própria atitude e aceitação de que precisam mudar, a partir da sua própria decisão de querer mudar. E aí, como é que pode, né? O símbolo da minha empresa, depois de 41 anos, é uma borboleta, que trabalha com a transformação, que trabalha com a reabilitação a partir de traumas, que é a partir da minha história de superação, do momento que foi muito, muito, muito ruim para mim,
e que o Senhor me chamou, utilizou pessoas para que eles me apresentassem o meu propósito de vida, e assim eu descobrisse. E foi assim que eu passei a ter uma vida mais completa. Eu passei a ter uma qualidade melhor de vida. Eu me sinto hoje uma pessoa viva, uma pessoa plena, uma pessoa que serve ao Senhor de maneira correta. Isso me deixa muito feliz, muito renovada diariamente, e eu não tenho nada a reclamar. E foi graças a uma separação, né? Graças a um momento que eu achei que pudesse ser o fim da minha vida, e quando na verdade era o meu renascimento que estava acontecendo. Meu renascimento não só em Cristo, mas meu renascimento na minha própria vida. E eu passei a ter um propósito, né? Um motivo para viver, algo que eu não sei, eu não consigo mensurar para vocês, eu só consigo viver, eu só consigo, por onde passo, eu só consigo querer ajudar as pessoas a transformar as suas vidas, a mudar o estado atual delas para melhor. E isso é muito bem claro, muito bem estabelecido, principalmente nas minhas atitudes, não só nas minhas palavras. E a gente fica vendo essa vivência do meu propósito acontecendo tudo muito rápido, mas não foi rápido. Foi 41 anos para que toda a minha trajetória me levasse a esse momento que eu estou vivendo. Eu precisei passar por tudo que eu passei na minha infância, eu precisei passar por tudo que eu passei na minha adolescência, eu precisei passar por tudo que eu passei na minha fase adulta, para eu viver fases importantes. Precisei passar por tudo que passei no meu casamento para que eu pudesse ter hoje capacidade, autoridade de poder ajudar outras pessoas. E quando eu digo assim que para mim a melhor fase da minha vida começou a partir da minha separação, foi por quando eu reconheci o meu propósito através de um enviado do Senhor, e passei a estudar, passei a me qualificar para cuidar de outras pessoas, e isso me trouxe uma satisfação muito grande, né? E me completou. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, que muitas pessoas achavam que era falta de filho, e que eu cheguei até a concordar, né, com muitas pessoas, mas hoje eu percebo que não era, né, que nunca foi. Então, assim, quando a gente para viver nosso propósito, isso é maravilhoso. E hoje o Tiago, ele menciona aqui que muitas pessoas, e muito ricas hoje, elas não sabem qual é o propósito delas, e elas procuram, pagam caríssimo para ele, para outros tipos de mentores, para que descubra qual é o propósito. Outro dia saiu uma reportagem sobre a Anitta, né? Ela dizendo que ela tem um vazio dentro dela, que ela não sabe dizer o que é, o que falta. Falta descobrir o propósito, falta ela descobrir a importância, o papel de Deus na vida dela. E é isso. Então ele diz assim, é com a descoberta do propósito que se inicia o processo de errar menos, escutar mais, adquirir sabedoria, focar somente naquilo que você nasceu para fazer. E aí, aceitar ou negar a proposta? Com quem devo andar? Com quem devo afastar? Qual é o próximo passo? E uma das coisas que ele pergunta para esses empresários que procuram ele, né? O que quero fazer? O que o mundo precisa? O que as pessoas querem de mim? E qual é o meu público? Assim você consegue descobrir qual é o seu propósito. Ele faz até um esqueminha aqui, Ele mostra aqui, o método dele, Vai sair invertido, mas é basicamente isso, essas perguntas que eu fiz para vocês. Então, você pode viver o seu propósito e ajudar as pessoas de qualquer maneira. Você só precisa estar atento aos detalhes. Você só precisa colocar cada peça no lugar, cada pessoa no lugar. E ter como prioridade na sua vida você mesmo, autoconhecimento, a sua autoimagem, o seu autocuidado. Você precisa se organizar, seja financeiramente, seja no relacionamento. Você precisa ter clareza dos seus objetivos. E tudo isso você não pode achar que vai conseguir sozinho. Se você precisar de apoio, você precisa procurar esse apoio. Se você tiver que investir em algo, invista em você, invista na sua saúde mental, para que você consiga se encontrar nesse mundo. Porque é isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente se encontre, que a gente procure e ajude o próximo, gente. A gente tem a Bíblia como exemplo, tudo que Deus veio fazer. Ele viveu 33 anos. E nos últimos 3 anos da vida dele foi quando ele começou a viver o propósito dele, ou seja, a vida inteira ele veio cumprindo um trajeto. Então, quando ele fala lá no comecinho do capítulo, que mais importante, a felicidade de estar, não é de estar no fim, não é de chegar ao fim, mas sim o caminho. Então, a gente tem que aproveitar
tudo que a gente fez até aqui. Você tem que valorizar a sua história, você tem que valorizar todas as suas perdas, todos os seus ganhos, você tem que considerar tudo isso quando você realmente estiver perdido, para você tentar se encontrar, você tentar observar aquilo que você já fez de bom, de ruim, e tentar mudar essa realidade. E procure um mentor, procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure um pastor, procure uma igreja, procure um padre, mas procure um propósito, um sentido para a sua vida. Procure servir ao próximo. Porque propósito, viver propósito é servir ao próximo. Você pode servir da internet, dando um recado no YouTube motivacional para todos os dias para uma pessoa. Você pode servir nos abrigos, você pode servir dando comida se você tiver em excesso na rua. Você pode, que ganha muito dinheiro, sempre dedicar uma parte do que você ganha para ajudar outras pessoas. Porque as pessoas mais ricas do mundo, elas fazem isso. Elas disponibilizam X valores dos seus ganhos para ajudar hospitais, para ajudar outras pessoas que estão precisando. Isso é servir. Isso é servir. E veja só, quanto mais você servir, quanto mais você ajudar, mais beneficiado você é. O maior beneficiado disso tudo é você. Quando você entra nessa linha de raciocínio, você não quer mais deixar de viver isso. E é muito importante que você se junte. Você que é solteiro, por exemplo, no meu caso, uma das preocupações maiores que eu tenho é que o Senhor me mande uma pessoa que tenha propósito de vida e que tenha propósito de vida e que entenda o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é muito grandioso. E essa pessoa, ela vai ter um total apoio da minha parte, assim como eu quero ter total apoio da parte dela, assim como eu quero que ela tenha ela dê devida importância às minhas atividades. Eu quero dar devida importância às atividades dela, eu quero respeitar aquilo que ela faz, eu quero que ela me respeite naquilo que eu faço. Então, até isso é critério de avaliação hoje, se eu tiver que me relacionar com alguém. Por quê? Porque para mim hoje existe algo muito importante, que é obedecer, cumprir aquilo que eu prometi para Deus. E, gente, não é fácil viver propósito, porque você muda de hábitos, você muda de rodas, você deixa velhos hábitos, você deixa amigos, você passa a enxergar pessoas como elas realmente são, outras como você nunca enxergou, e você passa a priorizar outros tipos de coisas que antes você não faria isso de maneira alguma. Então, assim, não é fácil você abrir mão da sua vida pessoal para poder viver um propósito. Você muda. Gente, é isso. Escolher viver um propósito não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que quando eu resolvi viver esse propósito, eu resolvi viver e não olhar para trás, só obedecer. E hoje eu recebi um chamado. Eu recebi um chamado que me obrigou a sair da onde eu estava, da minha zona de conforto, depois de já ter passado o que eu passei, de mudar para São Luís, de conseguir conquistar espaço de novo na minha profissão, de conseguir estourar com meus projetos, aquela coisa toda. O Senhor disse assim, não, eu preciso de ti agora para fazer a obra real, aquilo que eu te chamei, do real propósito. Eu vou te mandar para uma cidade que está precisando urgentemente de gente que nem você. Você já está qualificada e você vai servir. Você vai se solidarizar com essas pessoas e você vai servir para pessoas que não têm nada a te dar de troca. E o Senhor me colocou dentro de uma cidade chamada Barreirinhas para eu servir pessoas que realmente não possuem nada, absolutamente nada para me dar em troca. E para eu levar para elas tudo aquilo que eu aprendi durante esse ano todo que passou para trás. Então, quando eu cheguei lá, que eu me dei conta da minha missão, eu me assustei. E não achem que foi fácil. Quantas vezes eu não tentei desistir desse propósito nesse tempo todo que eu vim vivendo essa formação. O Senhor está para mim, eu era para estar aproveitando a vida, fazendo, acontecendo, curtindo. Fiquei solteira, vou me entregar para o mundo, vou fazer acontecer. Nada disso. Não era nada disso. E não foi, graças a Deus, nada disso que eu resolvi fazer. Eu resolvi viver meu propósito. E aí, hoje eu me encontro numa cidade onde tem pessoas, tem mulheres que precisam de mim, que elas precisam entender qual é o real valor delas. Mulheres com condições precárias que vocês não queiram saber, mas que eu tenho certeza absoluta que eu não estou ali à toa e que vou mudar a vida de muitas delas. E viver o propósito traz consequências reais no corpo, na pele, e traz problemas não só para você, como para as pessoas que te rodeiam e que resolvem viver esse propósito juntamente contigo. Eu tenho passado por uma semana com um pouco de dificuldade de física, né, para resolver algumas coisas minhas, mas eu estou ciente de que tudo isso está acontecendo e tem um motivo. Né? Tem um motivo, eu sei que que com certeza é para me tornar uma pessoa muito melhor, para me tornar uma pessoa muito mais dependente das vontades de Deus, não das minhas vontades, não fazer com o meu próprio braço, e assim eu vou seguir.
Eu só paro quando o Senhor disser, pronto, minha filha, muito obrigada, tá tudo certo. Eu vou lhe dar agora tudo aquilo que você me pediu em oração. E não se preocupe, que vai ser melhor e muito mais perfeito daquilo que você já imaginou. Eu acredito nisso. Então é isso, gente. Esse capítulo lindo, ele vem falar de propósito. Ele vem falar sobre as fases do reconhecimento do propósito, as fases que você tem que viver, os aperfeiçoamentos. Se você quer viver seu propósito, busque profissionais, busque pessoas, busque a Deus, busque sua história anterior, procure refletir baseado naqueles pontos que eu lhe falei, que eu já li para vocês, e vai fazendo fase após fase, aperfeiçoando, treinando, se capacitando, até que você se sinta seguro e o Senhor mesmo vai reconhecer a hora que você estiver pronto de viver seu propósito. Mas não deixe de viver o seu propósito. Aí faz as outras fases, que é o alinhamento, a comunicação. Depois que você descobre o seu propósito, você vai alinhar as coisas, você vai procurar o público, você vai estabelecer a maneira como você vai servir para esse pessoal, para esse público, para essas pessoas. E as coisas vão se comunicando, as pessoas certas vão aparecendo, as conexões corretas, as mesas certas, as decisões certas, tudo vai se fechando, vai acontecendo conforme a vontade de Deus. Mas você precisa aceitar, você precisa ser obediente, você precisa se entregar para viver um propósito. Senão você vai continuar tendo essa sensação de que está lhe faltando um pedaço de alguma coisa, de que sempre está faltando algo, de que sempre você não chega em lugar nenhum, de que sempre tudo te incomoda, de sempre nada está suficiente. Isso são pessoas que vivem sem propósito. E não dá para viver sem propósito. E viver sem propósito é viver sem Deus no coração. E ele conta aqui outros exemplos, né? Ele diz aqui a respeito do alinhamento e da comunicação. Você não, quando você decide viver um propósito, você não pode falar uma coisa e viver uma outra. Tem que ter congruência. Você não pode simplesmente falar, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, Eu não estou mandando ninguém se converter aqui, mudar de religião, não estou falando nada disso. Estou falando que você tem que ter congruência naquilo que você faz, naquilo que você fala. Principalmente naquilo que você faz quando ninguém está vendo. Esse é o segredo maior. É naquilo que você age de maneira correta quando só você está ali diante daquela situação. Então são decisões difíceis. Se você não está disposto a abrir mão de hábitos do mundo, ou hábitos que não competem, não faz, não viva. Você vai viver desse jeito que você vive vivendo, seu propósito vazio. Ele fala aqui do Júlio César, né? Ele diz aqui que Júlio César descobriu que um jardineiro estava afim da sua esposa, e quando ele descobriu, a partir de um evento, que esse jardineiro tentou entrar, né? Entrou numa festa e tal, e aí quando a coisa ia se consumar, que não aconteceu, ele acabou descobrindo e foram para julgamento. E quando chegou lá, ele menciona aqui que não basta ser a mulher de César, não bastava ser a mulher de César ser honesta, ela deve parecer honesta. Então, assim, ele acabou se separando dela porque não bastava ela dizer que não fez, ela dizer que não... Ela tinha que parecer honesta. Então, é a mesma coisa, ele fala de condutas, né? Não basta você simplesmente... E ela alimentou, viu, esse jardineiro a chegar a esse ponto, é porque ela realmente estava com intenção, né? E aí, ele quer justamente isso que eu falei pra você. Você tem uma identidade. A partir do momento que você escolhe viver seu propósito, você passa a ter uma nova identidade. Por isso que não é fácil, por isso que nem todo mundo descobre o seu, ou nem todo mundo faz questão de viver o seu. Porque todo mundo nasceu com propósito na vida, isso pode ter certeza. E ele diz justamente isso, não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes, não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. Isso aqui é Augusto Cury, né? Ele reforça justamente isso que a gente está falando. E o resultado é o aumento, né? Aí ele vai falando que, no caso do Tiago, ele resolveu usar a palavra, né? Ele resolveu ministrar, palestrar, escrever livros e ajudar pessoas. Basicamente foi isso mesmo também que eu escolhi. Eu quero, através da palavra, as minhas revelações, né? Os meus atos que foram profetizados, foi justamente isso, que era através da minha história, que era através da minha separação, que eu iria ajudar a mudar a vida de muitas outras pessoas, e que eu iria escrever um livro, e que não seria só um, mas seriam vários, mas que eu ia escrever um livro, e que esse livro ia mudar a vida de muitas mulheres, e para o mundo inteiro, e que seria traduzido em vários idiomas e tal. E eu ouvi isso tudo, eu também não acreditei naquele momento, era muita informação para minha cabeça, ainda mais no meio de uma separação, mas assim eu decidi, Senhor, será isso mesmo que tu tinha para dizer para mim, será esse o meu propósito? Eu resolvi aceitar e vou viver. E passei por todos os processos que eu tinha que passar, por mudanças que eu tinha que passar, por escolhas que eu tive que fazer, e hoje eu tô aqui. Muito mais feliz, muito mais completa, nada me falta, nada, graças a Deus. E
ele encerra falando, né? Que haverá conflitos, que haverá reforço da sua espiritualidade, né? Que a sua vida será separada em duas fases, a antes e a depois. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que você superou no caminho. Então, realmente, são as dificuldades que vão te qualificar, que vão te dar autoridade para que você fale sobre qualquer tipo de assunto. Então, não reclame das coisas que acontecem na tua vida, das adversidades que acontecem na tua vida, porque elas só vêm com o intuito de te fazer crescer, de te fazer evoluir, de te tornar um ser humano muito melhor. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Deus costuma confiar grandes projetos a pequenas pessoas. E é isso, um grande beijo e vamos viver o nosso propósito. É isso que importa pra gente e pra Deus.